Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Ariane de Andrade, professora de redação aqui do curso preparatório PASSEI, e a nossa aula de hoje é sobre como fazer uma citação na redação. Bom, gente, como a gente vai então aprender a fazer essas citações? Uma coisa bem importante de perceber, as citações elas são uma obrigação quando o assunto é a redação do vestibular. A competência 2 do Enem, ela nos exige uma cobrança por um repertório sociocultural produtivo. E o que é isso? Isso costuma gerar dúvida na cabeça dos alunos. Nada mais é do que fundamentar, teoricamente, aquilo que vocês explicaram com palavras. Então imaginem que vocês dão uma opinião simples, tal como escrever bem é algo muito importante. E ao falar que escrever bem é algo importante, necessariamente depois disso, vocês vão precisar explicar com algum dado histórico, algum dado estatístico, o porquê de aquilo ser importante. Então é essa a cobrança do Enem. Você dá a sua opinião fazendo uso de linguagem em terceira pessoa e após dar essa opinião, você cita algo que a comprove. Aqui no quadro eu vou explicar para vocês os dois principais modelos de produção de uma boa citação. Quais modelos são esses, né? O primeiro, como a gente vai perceber aqui embaixo, é a citação que eu vou chamar de direta. Uma citação direta nada mais é do que uma citação exata. O que significa citar algo de maneira exata? Fazer a manutenção das exatas palavras da fonte. Ou seja, se você pega uma citação de um autor qualquer e vai encaixar essa citação dentro da sua redação, você tem que decidir se vai fazer isso respeitando as exatas palavras do autor ou então se você vai fazer alguma modificação. Se você cita as exatas palavras daquele autor, você coloca essa citação entre aspas. Por isso que eu chamo a atenção para o que está aqui embaixo. Reparem bem, é necessário obrigatoriamente fazer uso das aspas ao citar algo de maneira direta. Agora, aqui do lado a gente tem um outro modelo de citação, que vai ser a citação feita de maneira indireta. Quando eu cito indiretamente algo, eu parafraseio as frases daquele autor ou daquele contexto histórico. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não cito diretamente aquele algo, mas eu explico aquele algo de maneira indireta, usando as minhas próprias palavras. O que a gente vai ver agora são alguns exemplos de como fazer isso. O que a gente vai tentar perceber agora é como fazer citações de cada um desses dois tipos. Primeiramente, a gente vai falar sobre a citação direta. A citação direta, ela é ideal para frases filosóficas, trechos literários, trechos filosóficos principalmente, mas não só. O que é importante perceber é o seguinte: existem alguns mecanismos dos quais a gente pode se utilizar para iniciar uma citação. Quais mecanismos são esses? De acordo com XXX, segundo XXX, consoante ao pensamento de XXX, mas eu não quero ninguém colocando XXX na redação. No lugar desses montes de X aqui, o que a gente vai tentar introduzir é o nome de um autor, o nome de uma obra, o nome de uma autora e por aí vai. Peguem esse exemplo aqui embaixo. Segundo Immanuel Kant, vejam bem, usei o mecanismo coesivo que está aqui em cima, apresentei o autor, que eu vou colocar a citação à frente. Depois disso, reparem, isso é muito importante, fiz o uso de vírgulas. Então, o mecanismo é sempre uso de um recurso coesivo, citação ao autor, autora, texto literário, uso de vírgulas. Depois desse momento, eu abro as minhas aspas para fazer o início da minha citação literal. Lembre-se sempre, citação direta é a citação exata. Eu mantenho exatamente as palavras daquele autor ou autora. Então, vejam aqui, o homem é aquilo que a educação faz dele. Uma coisa também é crucial, pessoal. Depois da citação do nome do autor, eu não usei dois pontos, ok? Eu quero que vocês exterminem o uso de dois pontos da redação de vocês. Dois pontos significa que a gente não sabe fazer o uso adequado dos recursos coesivos que estão à nossa disposição. Por isso, depois da citação do nome do autor ou da obra, façam uso da vírgula. Após a vírgula, olhem aqui, abro aspas, coloco a citação de maneira literal.
Isso aqui também é sensacional. Não coloquem o ponto final dentro da aspas. Fechem aspas e depois coloquem o ponto final. Uma coisa bem importante, a citação direta, ela é ideal quando a gente se lembra perfeitamente das palavras do autor. Mas isso é muito difícil, porque a gente está nervoso pra cacete. O que vocês vão aprender a seguir, então, é uma alternativa para quando vocês não se recordam da citação de maneira literal. Poxa, professora, eu me lembro de algo que o Immanuel Kant disse, mas eu não lembro perfeitamente as palavras. O que eu faço? Zero a prova? Me desespero? Tiro zero? Não, pelo contrário. A gente vai aprender agora como citar, quando a gente não se recorda muito bem as exatas palavras do autor. Finalmente, gente, a gente vai reparar agora naquela que é a citação, olhem aqui, a que a banca se apaixona por ela, ou seja, a citação adorada por todas as bancas corretoras quando o assunto é redação de vestibular. Então, vamos observar que a citação indireta não tem esse nome em vão. Pensem nas indiretas que vocês mandem para as pessoas, ou seja, quando vocês não querem ser diretos o suficiente, vocês falam meio as coisas nas entrelinhas, de uma maneira mais diferenciada. Oi, tudo bem? Olha, isso aqui é minha conta de luz, eu queria falar com você que eu tenho vários seguidores, eu posso divulgar seu trabalho. Então observem, uma citação indireta, ela é ideal para citar dados estatísticos, porque a gente não lembra as palavras exatas de um texto jornalístico, por exemplo. Frases filosóficas, quando eu lembro o nome do autor, mas não lembro a frase filosófica na íntegra, estou com medo de errar, então o ideal é fazer uma citação indireta. E por último, saca essa sagacidade, quando eu não lembro a citação exata. Eu só lembro que o Machado de Assis escreveu o livro Alienista, mas eu não lembro perfeitamente quais são as palavras, o trecho que eu quero citar de O Alienista. Ou então eu lembro que existe o livro Alienista, mas eu não lembro que ele foi escrito por Machado de Assis, então eu posso citar apenas a obra e escrever o que eu lembro daquilo com as minhas próprias palavras, sempre lembrando que eu devo fazer a utilização de linguagem impessoal, em terceira pessoa. Eu coloquei aqui abaixo pra gente 2 exemplos fundamentais que mostram como que a citação indireta funciona. E a citação indireta ela funciona principalmente através da paráfrase. Lembrando o que é a paráfrase? Eu faço a modificação da linguagem e mantenho o conteúdo. Agora há pouco a gente viu uma frase do Immanuel Kant. O homem é aquilo que a educação faz dele. Então olhem o que eu fiz aqui. Coloquei o mesmo, ou usei o mesmo recurso coesivo, segundo, de acordo com, consoante ao pensamento de, o nome do autor, Immanuel Kant, e isso aqui é fundamental, galera, a gente não pode esquecer. Quando eu faço uma citação indireta, eu não uso aspas. Se eu não faço uso de aspas e escrevo um texto com as minhas próprias palavras, eu tenho de usar algum mecanismo para que a banca corretora saiba que eu não inventei aquele texto, que aquele texto foi tirado de algum lugar. Por isso, eu sempre tenho de citar uma fonte. Pode ser um autor, pode ser o nome do livro, pode ser um dado estatístico, pode ser um nome de um jornal, de uma revista, mas sempre tem de ter a fonte. Se não tiver a fonte, eu não ganho ponto nessa competência. Continuando, eu usei a vírgula mais uma vez, não posso esquecer disso. Depois, apenas o ambiente educacional é capaz de modificar a humanidade. Então, vejam bem, se o que o Immanuel Kant fala é do homem, eu falo de humanidade. Se ele fala sobre educação, eu falo de ambiente educacional. Se ele fala da capacidade de modificar, olha aqui, eu mantive esse conteúdo. O que é isso? Uma explicação da citação, só que feita com as minhas próprias palavras. Pegaram aqui? No segundo caso, eu estou citando um outro tipo de órgão. Aqui eu estou fazendo a citação a um texto jornalístico, a um órgão de pesquisa, o IBGE. Olha ele aqui. E mais uma vez eu uso um mecanismo de introdução daquela minha citação. Nesse caso eu usei de acordo com recente pesquisa do IBGE. Isso daqui é uma outra grande dica. Se eu não me recordo a data, o ideal é usar mecanismos como esse. Recente pesquisa, pesquisa recente, tanto faz. Depois, cerca de 15% da população. Olha só uma outra super dica para vocês. Cerca de...
Eu não tenho certeza se é 12%, se é 10%, se é 29%. O que eu faço? No lugar de usar termos de dúvida, eu coloco cerca de, mas cuidado para não confundir com a cerca de, né? Com cerca da varanda da tua casa, isso não pode acontecer. Então, dei uma revisada no vocabulário. Mas já está aqui a super dica. Não me recordo do exato número da porcentagem, então eu faço uso desse mecanismo cerca de o número percentual. E vejam, da população não tem acesso à água potável. Uma coisa que é crucial em relação às citações, pessoal, reparem, elas sempre são finalizadas com um ponto final. Isso não indica que eu terminei o meu parágrafo. Eu posso continuar escrevendo aqui à frente sem nenhum problema, mas é ideal que a gente cite algo e depois coloque o ponto final para que o período não fique longo em excesso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, vou pedir para que vocês curtam a nossa página no Facebook e se inscrevam no canal. Fiquem ligados que o link está por aqui, em algum lugar da tela, tá bom? Obrigada!